Podemos, irmãos? Amém. Pastor Edson, o senhor ora por nós, pastor? Meu áudio está... Vocês estão ouvindo? Sim. Tá bom. Vamos orar, então. Amado Deus, Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai amado, por mais esta reunião de grupo dos homens, que o Senhor esteja abençoando este momento que podemos estar em comunhão para compartilhar a Tua palavra, que cada um que está aqui nesta reunião e que irá entrar, que o Senhor esteja tocando com o Teu Espírito Santo na palavra e também, Senhor Deus, no sentimento e no coração de cada um que entrar aqui, Pai. Que a Tua palavra venha falar conosco nesta noite, Pai. Te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Abençoa também aquele que vai trazer a mensagem, Pai, para que fale conosco através do Teu Espírito. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Amém, pastor. Obrigado, pastor. Irmãos, a paz a todos. Eu vou trazer uma... Ó, o Brunão entrou. Boa noite, pastor. Boa noite, Bruno. Boa noite, Marquinhos. A paz. Boa noite, abençoados. A paz do Senhor. A paz. E é uma passagem que todos nós conhecemos, mas foram dois pontos que me tocaram muito nessa passagem, apesar de ser uma passagem muito conhecida, mas como a palavra realmente ela é viva, né? Cada vez que a gente lê, o Espírito Santo fala diferente com a gente, né? Então eu vou ler um texto que eu separei aqui, é curto, está em João 20, do 24 ao 29. João 20, do 24 ao 29. Amém? Essa passagem todos nós conhecemos, né? Foi depois que, quando Jesus ressuscitou, que ele apareceu para os discípulos e Tomé não estava, né? Então a palavra diz assim: um dos 12, Tomé, chamado de Dídimo, naquela ocasião não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Quando eles contaram a ele, nós vimos o Senhor. E ele respondeu, eu não acreditarei nisso se não vir as marcas dos cravos nas suas mãos e não puser os meus dedos na marca do seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e desta vez Tomé estava com eles. A porta estava trancada, porém, de repente, como da outra vez, Jesus veio e ficou de pé entre eles e disse, paz esteja com vocês. Então Jesus disse a Tomé, ponha o seu dedo aqui nas minhas mãos, estenda a sua mão aqui do meu lado. Pare de duvidar e creia. Meu Senhor, meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse, você creu porque me viu. Felizes são aqueles que não me viram e mesmo assim creram. É uma passagem bem conhecida, mas foram dois pontos que o Espírito Santo me tocou nessa passagem e eu quero compartilhar com os irmãos. Essa passagem, Tomé realmente ele era bem cético, né? E eu puxei um devocional, eu ouvi uma explicação sobre ceticismo que eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com os irmãos. O pastor fala o seguinte, ser cético significa adotar uma postura questionadora e incrédula em relação a informações, crenças e afirmações, buscando examinar as evidências e a lógica por trás delas antes de aceitá-las como verdade. É uma atitude de dúvida metódica que visa evitar a aceitação passiva de ideias e a busca por fundamentos sólidos para as crenças e conhecimentos.
Irmãos, na palavra diz que no fim dos tempos vão surgir falsos profetas, que muitos dos cristãos serão enganados. E aí eu fiquei pensando nisso e lembrando dessa atitude de Tomé. Aí a gente fala, poxa, Tomé, como assim, né? Como ele duvidou que era Jesus? Por que ele quis ter a certeza? E se a gente parar para pensar, Pedro também duvidou quando viu Jesus andando no mar. Inclusive, ele questionou, se é tu mesmo, me chama que eu vou até ti. E ele foi, mas ele também duvidou. E o que o Espírito Santo me tocou é assim, irmãos, a gente tem que ter, eu acho que daqui, agora já está acontecendo isso, não, a gente tem que cada vez mais aumentar a nossa fé, e como Jesus mesmo disse, você creu porque me viu, felizes são aqueles que não me viram e mesmo assim creram, que somos nós. Eles andaram com Jesus, eles estavam com ele, e mesmo assim eles também duvidaram. Agora, essa definição de ceticismo, eu acho que é uma postura que eu acho que, além do discernimento que nós pedimos para Deus, que eu peço todo dia, eu acho que ser um pouquinho cético nos vai dar uma certeza daquilo que nós estamos ouvindo, porque do mesmo jeito que o mundo bombardeia a gente também vai atrás de coisas que nos interessam. A gente escuta pregações, a gente escuta louvores, a gente escuta podcasts de vários pastores, eu acho que todo mundo acaba vendo, e ser um pouquinho cético não vai nos dar uma garantia de que realmente a gente está absorvendo aquilo que é real. Então eu não vejo essa atitude, eu não consegui ver essa atitude de Tomé, para mim está sendo um exemplo daquilo, de como eu tenho que buscar a informação que eu recebo. E qual é o melhor caminho? É na palavra. A gente tem que buscar na palavra. O primeiro ponto é, escutou alguma coisa, escutou uma pregação, escutou alguma coisa, vamos checar na palavra. A gente tem que criar esse hábito. Porque a palavra mesmo diz, os falsos profetas vão enganar muitos dos nossos. E se a gente não ficar prestando atenção, a gente acaba, às vezes, acreditando em teologias, em definições humanas, e saindo fora do contexto, que é a palavra. Então, como é que a gente consegue isso? Buscando na palavra, e estando ali, como diz o Marquinhos, agarradinho com o Senhor, pedindo discernimento, pedindo sabedoria, para que a gente não seja enganado. Porque hoje o que mais a gente vê muita coisa estranha acontecendo, muitas teorias, muitas coisas que chega até a gente até duvidar. E Tomé é um exemplo, eu acho que esse exemplo que ele deu, Jesus sabia que isso ia acontecer, tanto é que quando ele chegou, a primeira coisa que ele falou foi exatamente as palavras que Tomé tinha repetido, né? Ele sabia que Tomé queria ter certeza. E no mesmo momento ele creu. Então, assim, quando a gente escuta alguma coisa, que houver uma dúvida, eu acho que a gente tem que buscar na palavra, buscar os versículos, ler novamente, mastigar e ver se aquilo realmente que está sendo dito, principalmente quando a gente não conhece as pessoas. Eu tenho conversado com muita gente que é cristão e às vezes a gente escuta umas coisas que, será? Aí eu vou, pego a palavra, vou ler e ver se aquilo é real ou não. Porque o inimigo está rondando, né? Ele vai usar. Infelizmente, ele vai querer tirar o nosso foco. Então, essa parte de ser um pouquinho cético não é descrença, eu creio. Eu imagino que a gente é uma garantia que a gente vai ter daquilo que a gente está ouvindo. E outra coisa que me tocou muito nessa passagem foi quando Jesus falou: felizes são aqueles que não me viram e mesmo assim creram. A gente lê, a gente escuta e a gente crê. Óbvio que todos nós tivemos experiências maravilhosas com Deus, nós temos testemunhos assim para vigílias, né? E assim, Deus vai mostrando, mas eles andaram com Jesus, eles estavam com ele. E mesmo assim, eles acabaram duvidando.
E nós não vimos Jesus ainda. Nós ouvimos, escutamos, seguimos, mas nós não vimos que nem eles. Então, nós somos privilegiados, porque ter essa fé que vem dele, né? Porque até a nossa fé não é nossa, vem pela misericórdia de Deus, é seguir em frente, é buscar cada vez mais, é levar a palavra, mas a palavra, o que está na palavra. Mas nem querer, nem pôr uma vírgula, nem tirar uma vírgula, levar exatamente o que está na palavra. E quando a gente escutar alguma coisa, como diz o pastor Carlinhos, o que tem mais aí é profetada, é confrontar. É confrontar. Vamos ver, está na palavra? Não está, irmão? Desculpa. Não adianta você querer provar uma coisa que não é. E a gente tem um manual. Na época, eles não tinham, né? Hoje nós temos, além de a gente ter essa fé de crer sem ver, nós temos a palavra de Deus. Nós temos, está aqui, está na nossa mão. Então, às vezes, quando a gente pegar um celular para ver alguma besteira, alguma informação na internet, a gente tem que dar preferência para a Bíblia. Porque eu vejo as pessoas hoje, é muito mais fácil abrir um celular, um Instagram, um WhatsApp, alguma coisa, do que abrir uma Bíblia. E se a gente não criar esse hábito, a gente está realmente jogando o nosso tempo fora, porque o tempo está curto. As coisas estão estreitando, a gente está vendo aí o inimigo se levantar de formas absurdas, atrocidades, coisas absurdas acontecendo no mundo inteiro. E se a gente não tiver focado em buscar cada vez mais, a gente corre o risco de ser enganado, e eu não quero. Quero perder minha salvação por um engano ou por uma negligência. Então, irmãos, é uma passagem breve, é um recadinho que o Espírito Santo me tocou, e eu queria compartilhar com os irmãos. Eu gostaria também de ouvir, se algum irmão quiser comentar. A gente tem um tempinho razoável. Desculpa de ter começado muito em cima, mas eu acho que se a gente... Vamos tentar manter sempre aquele horário que a gente sempre combinou, né? Para, inclusive, dar mais tempo das pessoas participarem, para a gente ter mais um mover do Espírito Santo entre nós. Amém, irmãos? Se alguém quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Obrigado, pastor, pela oração. Obrigado, irmãos, por vocês estarem participando. E vamos seguir em frente. Amém? Quer falar? Pode falar? Pode falar, pastor. É daí que eu tô meio confuso aqui, que eu peguei o notebook. Tem um monte de imagem. Pera aí, gente. Pera aí que deu um problema aqui. Apareceu um monte de... Eu tô com o notebook aqui da empresa, apareceu um monte de coisa na tela aqui. Mas a parte mais bonita está atrás de você, fica em paz. Então, eu arrumei esse fundo, eu tinha aqui no Google, viu, Osni? Não sei de onde eu peguei, não, viu? Alguns destaques, né, dessa passagem, Ricardo. A gente até vou colocar aqui, o que vocês, não precisa responder, mas talvez pelas carinhas, o que vocês acharam ou interpretam da reação de Tomé, de ter, não vou dizer criticado, duvidado, né, e pedido prova. Seria uma atitude boa ou uma atitude sem noção, né? O que vocês acham? Uma coisa que eu achei interessante, até bem que peguei aqui, né? A forma que Tomé buscou Jesus pela busca da verdade, né? A gente pode até achar, pô, Tomé é um cara sem noção, né? Então a gente pode se achar sem noção por querer criticar, duvidar, mas ele se mostrou, que eu acho que é o mais importante, de uma forma bem honesta diante do Senhor, né? Demonstrou honestidade, né? Ele duvidou, né? Mas se o Senhor é você, me prova, né? Às vezes a gente pensa assim, pô, a gente fica meio sem jeito não, sem jeito não. A gente fica com uma fé um pouco abalada, enfraquecida, por falta de sinceridade própria no coração perante o Senhor, né? Com vergonha. Tomé, né, foi um cara sem vergonha, descarado? Não, né?
Tanto que não que Jesus foi... Aliás, não teria que ser diferente, ele foi compassivo, né? Demonstrou compaixão, né? E falou, então toca aqui, né? Pode tocar. Então, eu acho que uma coisa importante, né, é a sinceridade da fé. Sinceridade, primeiro da pessoa perante a fé, né? E mediante isso, ele estava buscando a verdade. E ao buscar a verdade com sinceridade, imediatamente, tu és o Senhor, né? Ele reconheceu de uma outra forma, mas é uma forma de enriquecer, de fortalecer sua fé, ser sincero diante do Senhor. Eu acho que um destaque aqui que eu poderia colocar desta passagem é isso: a honestidade, a sinceridade diante de uma fraqueza da fé, ou seja, ser sincero, Senhor, né? Tô fraco. Se tu és Senhor, me mostra. Acho que foi assim com alguns personagens, algumas pessoas da Bíblia, né? Eu lembro aqui de, como é que fala no lagar, quem que, agora me fugiu o nome, gostando dessa passagem lá de Juízes, do lagar, né? Como que é o nome? Ah, Gideão. meu Deus. Gideão, ó Senhor, se o Senhor, bom, põe o orvalho ali, então se, entendeu? É claro que ele precisava de uma certeza, mas ele tinha convicção racional, uma fé racional, e queria uma prova que o Senhor era com ele. E assim, eu acho que a atitude de Tomé, aqui que a gente leu nessa passagem, destacaria isso, né? Ser sincero, honesto diante do Senhor, perante as prováveis dúvidas da fé. É isso. Amém, pastor. Amém. É que, na verdade, ele não duvidou de Jesus, né? Ele duvidou dos discípulos que falaram que viram Jesus, né? Então, é isso mesmo. Eu acho que ele foi muito honesto. Me concordo com você, pastor. Fala, Osni. Opa! Deixa eu tirar a mãozinha aqui. Pimba. Boa noite a todos aí que eu não cumprimentei. O pessoal que chegou aí. Chegou depois que nós começamos. Glória a Deus. É uma mensagem que acrescenta no nosso entendimento, né? Como o Ricardo falou, nós temos que, ele citou assim, temos que examinar, e realmente é. Só que o que eu quero contribuir essa noite é que nós temos que ter um filtro em relação a quem você ouve. Se eu busco qualquer um falando, ou seja, eu estou doutrinado a ouvir qualquer coisa, certo? Eu vou escutar uma mensagem na internet de uma pessoa que apareceu do nada, ou do nada se falando assim, apareceu na mídia. Eu estou causando a confusão na minha própria mente, ou eu estou causando a minha corroer a minha, estou causando a corrosão da minha fé, porque eu estou buscando um novo entendimento. Então Jesus falou isso claramente em relação a examinar a Escritura. João 5, se não for a memória, fala examinar a Escritura. O que está escrito? Jesus falou assim: o que você entende? O que fala Joel 6,6? Ele falou isso por um fariseu. Ele citou a Escritura. Pedro em Atos 2, ele recita mais de 10 versículos do Antigo Testamento, quando o pessoal critica que o pessoal está falando em línguas. Ele recita o Antigo Testamento. Lembra da profecia que aconteceu nos nossos antepassados, que Deus ia derramar o seu Espírito sobre toda a carne, as crianças iam chorar. Ele recita sendo um pescador. Mas Pedro não era um letrado, Pedro não era uma pessoa que não citou a sinagoga, mas no tempo e o espaço que Jesus ressuscitou, falou com ele, chamou a atenção dele, que ele tinha que cuidar das ovelhas 3 vezes, que ele voltou a pescar, que não era para voltar a pescar, ele voltou a pescar, e Jesus chama a atenção dele: o que está fazendo aí, cara? Está pescando? Pedro, você me ama? Você me ama? Tem certeza que você me ama? Então vai cuidar das minhas ovelhas. Eu te chamei para pescar homens, não pescar peixe. Desculpa o trocadilho. Mas nós temos que entender o seguinte: qual é a nossa fonte? Já em João 6, Jesus fala claramente assim: eu sei quem não gosta de mim, eu sei quem não me crê. Dura esse discurso. Lembra dessa passagem? Dura esse discurso? Ele fala: vocês querem ir embora também? Jesus fala no verso
o verso 64, em João 6,64, diz assim: mas há descrente entre vocês. Ele sabia que tinha descrente. Tomé fazia parte dele. Pedro não era totalmente crente. Pedro vai ser totalmente crente depois de Atos 2. Lá, depois do 6, ele começa a peitar todo mundo. Eu sou João, eu sou Pedro mesmo, que andava com Jesus, eu sou o homem consagrado pelo mistério de Jesus. Porque ele foi transformado. Nós precisamos ser transformados. Porque se a gente não for transformado, qualquer vento nos leva. Porque a gente está enraizado. Nós temos que lembrar disso. Qual é a sua raiz? Se você começa a construir sua casa sobre uma rocha, não importa o vento de doutrina. Agora eu não posso aventureiro. Não, vou escutar aqui, vou escutar lá, escutar aqui. Não, meu irmão. Aí é aventureiro. Aí é o problema que eu estou me deixando me levar pelo vento de doutrinas alheias. Eu não tenho a Bíblia? Tenho. Eu já não tenho a fonte? Tenho. Então o que eu estou procurando na internet? Como foi citado aí? Profetada? Meu irmão, para quê? Se já foi revelado o final. Jesus falou do final. João falou do final. Apocalipse falou do final. O que mais nos cabe? Só vem o juízo. Não tem outras coisas. Não, vou adivinhar o que vai acontecer amanhã. Para quê? Jesus falou amanhã. Se amanhã tocar hoje, louco, o que tem para entregar? Está se preocupando com riqueza, está se preocupando com isso, aquilo. Mas o que você vai entregar no grande dia do julgamento? Então já foi avisado isso. Lá nas profecias de Mateus ele fala: quando terminar o tempo dos gentios, que vai acontecer a desgraça, a destruição de Jerusalém, de 33, depois do 130, mais ou menos depois de Cristo, a destruição, tudo mais. Ele fala: o tempo de destino vai acabar, o sol vai abalar e virá o julgamento. Já está em Mateus, o final. Ou seja, a corda já está ali, puída no finalzinho da rabiola, ou seja, não resta muito. Jesus falou para aquela geração que não ia passar, eles vão ver a destruição, o grande dia da destruição, e nós vemos agora o grande dia do julgamento. Então, o que nós temos que acreditar? Jesus falou: examinar a Escritura. Examinar a Escritura? Irmão, para que eu vou procurar coisas alheias para saber? Irmão, se você quer saber, procura uma boa escola bíblica, você vai se fundamentar, você será orientado, baseado na Bíblia, e não escutar conversas alheias. Caso não, que amanhã o sol ficar vermelho. Meu irmão, já comentamos aqui, se vai ficar vermelho ou não, não importa, eu quero comer peixe frito. Importa não é fazer sinais e milagres. Sinais e milagres não salvam ninguém. Já vi isso na minha vida. Já vi pessoas curadas, pessoas foram curadas e não são salvas. Continuam na rua, na barberna, fazendo besteira. Sinais e milagres não salvam ninguém. Jesus curou os leprosos. Quantos voltaram? Sinais e milagres não salvam ninguém. Quando é que é a festa do céu? Quando um nome é escrito no livro da vida. Então eu tenho que me preocupar o quê? Opa, a grande salvação. Meu nome está no livro da vida? Se eu vou ser curado ou não, não importa. Se eu vou ganhar ou não, não importa. O que importa é que meu nome tem que estar no livro da vida. Isso eu tenho que me preocupar. Tem que ter esse zelo comigo. Quem vai atrás de profecia, atrás de adivinhação, meu irmão, está procurando embaraço para a própria vida. Não é para procurar isso. Eu tenho que me preocupar e de fazer discípulo e anunciar o meu evangelho. E não atrás de profecia, não atrás de descoberta, não. Irmão, não adianta. Se você ficar procurando, você acha. Quem bate a porta se abre. Então não faça isso. Já tem a Bíblia? Tem. Graças a Deus a SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, que é nossos escribas, né, da Idade Moderna, tem bons livros, tem a Bíblia, está bem parecida com a Bíblia do hebraico, pouquíssimas vírgulas estão fora do lugar, então não há problema de entendimento. E a salvação é o quê? Eu tenho que estar com o meu nome no livro da vida. Vou repetir, curado ou não curado, milagre ou não milagre, isso não importa. Deus não tem obrigação nenhuma de atender ninguém. Ele é Deus, nós somos servos. Eu que tenho que estar na porta da casa com a lamparina acesa. Deus não tem que me dar nada. É diferente, ao contrário. Há muita gente por aí falando, não, que você não tem que ter nada. Eu não preciso ter coisas, eu não preciso buscar coisas, eu preciso ter meu nome no livro da vida. Que quando vier a eternidade, tu vai ter duas eternidades, para quem não está no livro da vida e para quem está no livro da vida. Então não procure adivinhações, não procure embaraço, não procure essas coisas. Procure o quê, meu irmão? Estou fazendo a vontade de Deus. Qual é a missão?
crer que Jesus veio, certo? Que é o Filho de Deus, e para salvar o mundo. Essa é a vontade de Deus. Crer que Deus enviou Jesus. Pronto. Cuidar das coisas de Deus, falar bem de Deus e ser o exemplo na sociedade, que é o maior desafio. Se eu ficar procurando, vou repetir, ficar procurando adivinhações, você vai achar adivinhações. Que adivinhações sem palavra é feitiçaria. Eu digo isso com a maior tranquilidade. Se não tem palavra, é feitiçaria, é espírito de adivinhação. A gente achando que é profecia, é espírito de adivinhação. Não, quer saber de profecia? Lê Apocalipse. Quer profecia? Lê Mateus, final dele. Quer profecia? Lê Malaquias. Lê Zacarias, filho dos gentios. Lê Amós, lê Ageu. Tem tantas profecias lá dos espíritos do que circula o mundo, dos cavaleiros do Apocalipse. Tem coisa para você aqui gastar anos estudando aqui. Amém? Eu citei, né, para quem examinar a escritura, está em João 5, verso 30 e João 6, 64. E Jesus fala sobre que sabiam que os discípulos eram incrédulos. Assim, pode ir embora todo mundo. Vamos para onde? Só que isso é a palavra da vida. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Se a gente procurar coisas erradas, nós vamos achar coisas erradas. Amém? Obrigado, Ricardo. Boa palavra. Deus abençoe a todos. Amém, Osni. Obrigado, irmão. Mais alguém, irmão? Marquinhos está quietinho há muitas semanas já. Estou me preocupando, viu? Boa noite, abençoados. A paz. Amém. Glória a Deus. Pô, que benção. O Bruno tá aí participando, né? A gente foi visitar o Bruno hoje, rapaz. Eu e o pastor lá do trabalho lá. Glória a Deus. Foi benção. Temos aí o Robert, não sei se vocês lembram do Roberdan, né? Que tocou até o instrumento lá na igreja, lá no Submarino, conhece. Lembra, pastor Carlinhos? O Roberdan tá aí com a gente. Ele tá morando aí em São Paulo. Ele falou comigo que quer participando da reunião conosco e está aí presente aí. Glória a Deus pela sua vida, Roberto. Irmãos, da mensagem, tremendo, meu Deus. É porque assim, é muito fácil a crítica, né? É muito fácil a gente criticar o outro, né? Em João, no Evangelho de João 20, o Ricardo leu, né, a partir do versículo 24. É porque, assim, o 20 no início, né, o título é A Ressurreição. Depois da ressurreição, vem Jesus, aparece a Maria Madalena. Aí o título, antes de chegar aí em Tomé, é Jesus aparece aos 11. A incredulidade de Tomé. É o título que está aqui na minha palavra. Eu fiquei pensando que Tomé ele poderia estar no número dos 11. E outro no lugar de Tomé, de não estar presente na hora. E a gente não sabe qual seria a reação também. O que me chama a atenção, irmãos, o que eles estavam vivendo naquele período. O que eles estavam vivendo? Sofrimento. Dor, da perda, luto. E glória a Deus, que Jesus já tinha, por vezes, falado, por vezes alertado, que era necessário aquilo. Mas só que quando acontece, irmãos, vamos para o natural. Até a pessoa, irmãos, que está ali enferma, que está doente, que a gente está ali, às vezes a pessoa está desenganada, a gente ainda tem aquela esperança ali de Deus, né, nesse plano terreno, que a gente é limitado, a gente é apegado, né, a gente está aqui apegado, Deus quer que a gente desapegue, mas glória a Deus, mas a expectativa é de que Deus cure, que Deus sare, e às vezes não acontece, e a gente fica o quê? Por mais que a gente sabe, Senhor, foi feita a tua vontade, a gente fica triste, a gente é ser humano. Para aquele contexto, veio na sequência, irmãos. Jesus, ele tinha morrido. Meu Deus. Estava aqui, ó, com eles, ó, lado a lado. Está aqui, ó, é apegado, ser humano. E quando ele ressuscita, primeiro ele aparece lá para Maria Madalena, aqui na sequência.
ele aparece para 11, irmãos. E Tomé não estava. Às vezes a gente é muito duro com Tomé, né? Como foi falado aí, não é só Tomé que teve atitude incrédula, que foi só Tomé, irmãos. Temos outras passagens que Jesus falou na casa, vocês são tímidos. Lá na travessia, na tempestade, na travessia do mar. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então, assim, Tomé poderia ter sido outro, irmãos. Tomé poderia estar dentro dos 11 e um fora e ter acontecido aquilo. Mas que tenhamos essa consideração, que eles estavam vivendo esse momento do luto. Aí os 11 chegaram com a benção, aí Tomé, opa. Mas glória a Deus, assim, essa mensagem me tocou e, assim, medo, irmãos, o medo ele é terrível. Aí qual o combate do medo? Entre o 19, os versículos 19 e o 26, acho que tem umas 3, 4 vezes que Jesus ele diz, paz seja convosco. Entre esses versículos, olha o Senhor Jesus, eles estavam tão apavorados, tanto medo, tão triste, paz seja convosco. Então vamos combater, como combater medo, como combater a ansiedade? É a paz de Deus, irmãos. É confiar, é orar, é comunhão com Deus. E a paz de Deus, como diz a palavra, que ela excede todo entendimento. Aí esse exceder todo entendimento eu vou trazer para nós. É o que nós vivemos, irmãos. São as guerras, são os enfrentamentos. Mas eu tenho motivo para... Verifique. Por que tanto desespero? Por que tanto desequilíbrio? A paz, ela vem de quem? Ela vem de Deus, irmãos. O céu não está em crise por causa da nossa guerra, por causa da nossa luta. Deus não fica desesperado. Deus não fica perdido. Eu não sei o que fazer. É a paz de Deus, que excede todo entendimento. Então, paz seja conosco. E eu entendi, eu compreendi e me encaixei nessa mensagem aqui, de Tomé. Poderia ter sido a minha atitude, poderia ter sido a sua atitude, poderia ter sido a atitude de outro discípulo, irmãos. Então, assim, que possamos sentir essa paz e reter aquilo que o Senhor falou e pôr em prática. Na exigência, quando vier a situação, a gente, vim resgatar aqui dentro, né? A palavra que está guardada, escondida, e trazer a palavra para fora. E combater com a palavra. Porque senão, irmãos, a gente acaba que sucumbe. A gente não aguenta, quanta gente desistida porque não guardou a palavra. E tinha promessa, e tinha palavra, cadê? Cadê os irmãos? Cadê a pessoa? Não reteu, não guardou. Aí a palavra, ela se perdeu. Aí se foi. Aí não conseguiu sentir essa paz, não se apropriou da paz, e é só tribulação, irmãos. Então, eu agradeço aí a oportunidade em nome de Jesus. Aproveitando que o Antônio falou aí, que ele, tanto 19 como 26, o texto diz que as portas estavam trancadas. Tanto no 19, a porta trancada, e no 26 também a porta trancada. É interessante essa colocação do Antônio. Ou seja, o medo estava presente realmente com eles. Amém. Amém, Marquinhos. Obrigado. Boa noite, Tedeto. Bem, irmão? Mais alguém? Boa noite, meus irmãos. Ricardo, como é que está você? Graças a Deus, na paz, irmão. Pastor Edson, Pastor Carlinhos, Marco Antônio, Florival, Francisco. Você está beleza, né? Vocês estão bem? Ô, Dedé, a gente leu João 20, do 24 ao 29, tá? Só para você se posicionar aí, tá bom? Beleza. Muito Mais bom. alguém quer comentar, irmãos? O Bruno tá com áudio ou não? Só ouvindo. Amém? O pastor Edson, se o senhor quiser colocar o vídeo que o senhor comentou, pode colocar, pastor. Tá bom. Matos, eu senti aqui de compartilhar um louvor que eu tenho escutado esses dias. Então, participo do louvor, eu gosto de louvor, tá? E vou compartilhar aqui. Tem 4 minutos. Ouça esse louvor aqui, é bênção, viu? Vai ser bênção.
Espera um pouquinho só. Só não sei se vai aparecer o áudio. Se não aparecer, eu paro aqui. Me avisa se sair o áudio aí, tá, gente? Amém. De um ouvinte e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Ei! 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu. Levanta a mão e diga: oh morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és. Vamos! Ressuscitou, a terra estremeceu, a terra estremeceu e o sepulcro se abriu e nada vencerá. Levanta sua mão pra cima e diga: oh morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Churana não mama mais, churana não mama mais, 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 pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Ressuscitou. Amém. Glória a Deus. Pois dessa palavra eu escutar com o senhor, pastor Galinha. Bênção, né? Glória a Deus. Bênção. Obrigado, pastor Edson. Tô desde a Bênção semana mesmo. passada, o disco tá, como se dizia antigamente, o disco até furou no carro. Tua época. Bem, né? Não, a Foi lindo. gente vive a cena, né? Jesus Vive. falou que iria ressuscitar e a gente pode imaginar a expectativa. E uma coisa que me surpreende é, eu até já comentei na igreja, né? Uma vez que ele falou que ia ressuscitar, uma vez que ele esteve lá no Getsemane com os 3 discípulos mais próximos a ele,
que eles estavam dormindo, e aí ele foi preso, o julgamento foi todo fora dos padrões daquilo que a lei exigia, e ele foi condenado e crucificado, tudo a toque de caixa, né? E eu creio que é por esse motivo que os discípulos estavam com tamanho medo, né? Estavam fechados, trancados, portas trancadas, porque, né, o líder, Jesus, havia morrido, mas também eles se esqueceram que Jesus tinha dito que ele iria ressuscitar. Em outras passagens fala, e vocês não creram, eu já tinha dito, né? Vai, fala para os seus irmãos, porque eu já tinha dito que ia ressuscitar. E eu fico pensando, muitas vezes a gente sabe que Jesus vai voltar, a gente sabe que Jesus tem poder para isso, para aquilo, e a gente duvida também. Aí eu orei uma vez, 2, 5, 10, parece que não aconteceu nada. Será que aquilo que a gente prega é verdade? Será que aquilo que a palavra revelou para mim é para mim mesmo? E a dúvida sempre está no nosso coração. No caso de Tomé, né, os discípulos, depois de terem visto, contado, mesmo assim ele duvidou. Eu creio que os discípulos deveriam estar na porta do túmulo desde a primeira hora da madrugada esperando. Espera aí, ele falou que vai ressuscitar. Deixa os guardas do lado ali, mas eu vou estar aqui. E, infelizmente, né, a dúvida, o medo, porque, né, eu imagino o sofrimento que era a morte de cruz. As pessoas ficavam agoniando ali por horas e horas. Então, quem via aquela cena era uma cena extremamente marcante. E, é claro, o medo, né, a dor, tudo isso pesou. Mas que isso sirva para nós também, para não duvidar daquilo que Jesus falou. E muitas vezes a gente vai atrás de coisas fora da palavra, como foi dito aí, né? Vocês falaram, o Osni falou da fonte. Quando a gente lê alguma coisa, nós temos livros importantes, livros cristãos, bons livros, mas a fonte principal é a palavra de Deus. Então, sempre olhe quem é a fonte. E aí eu lembro daquela passagem na segunda viagem missionária de Paulo. Ele estava lá em Tessalônica e pregando que Jesus havia morrido e ressuscitado, e aqueles judeus fanáticos perseguiram, queriam matá-lo, porque eles alvoroçaram toda a Tessalônica, e eles tiveram que sair e ir para Bereia. E lá, Paulo e Silas continuam pregando a mesma mensagem, que Jesus veio, morreu e ressuscitou. E aí aqueles cristãos lá de Bereia, eles eram mais dedicados, porque eles estavam aqui, ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, eles tinham ouvido falar, mas vamos ver se está batendo aí, né, o que Paulo e Silas estão falando. Vamos ver se as profecias que se cumpriram em Jesus, se era assim mesmo. Então, é interessante como foi chamada a atenção dos bereanos, como eles tiveram cuidado de receber uma mensagem e confrontar com a palavra. É aquilo que vocês falaram aí também nos comentários. Tem que olhar a fonte, olhar quem falou, e, acima de tudo, né, tudo já está revelado. Eu falo sempre, Deus não pega ninguém de surpresa, ele mostra com muita antecedência o que vai acontecer. É para não ter dúvidas. Está angustiado aí, está com problema, está achando que Deus não está te ouvindo? Vai na palavra. Senhor, fala comigo. Ele vai falar, porque a palavra já foi escrita para nós. A palavra já foi revelada para nós. Então, quando a gente lê a palavra, mesmo que eu possa estar no momento de luto, de dúvidas, de pressão por alguma coisa, de angústia, a palavra vai falar. Mas quantas vezes já aconteceu comigo de estar com um problema sério, a me ajoelhar, orar, o problema ainda não foi resolvido, mas o peso foi embora. Por que o peso foi embora? Porque eu sei que Deus está no controle. Ele falou que vai me dar vitória, então não é chutar o pau da barraca, deixa para lá. Eu já fui na igreja uma vez, 2, 3, fiz um jejum, 2, 3, não resolveu, tchau mesmo. Não é assim. Deus tem as coisas todas prontas e determinadas. É só ler como os bereanos aí, né? Com cuidado. E eu creio que não só Tomé, né? Todos eles duvidaram, porque ele falou que ia ressuscitar. Todos duvidaram que ele ressuscitou. E Tomé era um dos que também demonstraram de coração, porque só acreditava vendo, né? E às vezes a gente é assim também, só acredito vendo. Se Deus é poderoso mesmo, ele vai levantar aquele paralítico, né?
Deus não precisa provar mais nada. Ele já morreu por nós. Então, é só ficar firme com Ele. Glória a Deus pela palavra, pelos comentários, e que Deus continue nos fortalecendo. Amém? Que a nossa certeza é que o Senhor vai voltar. Então, fique firme aí até a volta dele. Não pode abrir mão dessa grande certeza. Alguém tem algum pedido de oração? Acontece que parece que nós somos... Parece não, nós somos muito fracos na fé. Falo de mim. Eu costumo falar o seguinte: se eu fosse forte, tivesse uma fé forte, eu não pagava seguro. Entendeu? Porque eu tenho fé que não vai acontecer. Eu tenho fé. Tenho nada. A Covid trouxe também essa prova. Porque, não, eu tenho fé que tudo bem, até que eu tomei só 2 vacinas, e ainda estou arrependido, mas quando eu descobri que a Ilza estava com a Covid, eu arranquei meus cabelos, quase. E o que é isso? Falta de fé, entendeu? E eu tenho um testemunho disso aí, porque eu fui lá, eu gosto de fazer, eu tenho um quintalzinho aqui que eu gosto de fazer oração no quintalzinho lá, né? Nem sempre, mas sempre faço. Mas teve um sábado que ela estava muito agoniada e tal, e a gente conversou com o pessoal da igreja e falou: não, bota no médico. E era tudo que nós não queríamos, porque eles podiam entubar ela. E a Ilza teve em São Paulo, ela teve de 9 a 10 pneumonia. Era a única da família aqui que não era para ter de jeito nenhum. O nosso médico foi a primeira a pegar. Olha só como as coisas de Deus é maravilhosa. E eu fiz uma oração. Senhor, eu acho que até que eu falei já no grupo. Senhor Deus, se eu oro, se eu vou na igreja, eu fiz uma cobrança a Jesus. Se eu oro, se eu vou na igreja, é porque eu acredito na existência tua, Senhor. Vai me deixar sozinho? Vai me levar minha companheira embora? Eu fiz essa oração, eu estava em desespero. Aí fez a oração, terminei. Quando eu voltei, eu subi, que ela estava aqui na parte superior, né, no primeiro andar. Eu encontrei o meu filho, o Diego, o Danilo, que estava aqui. Pai, uma solução. Porque ela já tinha tomado todos os remédios. Tinha ido no médico, tinha passado o remédio e não podia... para comprar o remédio novamente, tinha que ir no médico novamente, pegar nova receita. Beleza. Bom, mas era tudo que nós não queríamos, levar ela no médico novamente, que eles iam no hospital, vamos entubar e tal. Aí, o que acontece? Aí, tive uma ideia, tal, vamos ligar nas farmácias que entregam o remédio. Aí a farmácia aceitou, entregou o remédio. Eles vão pedir aqui, depois que entregar o remédio, nós estávamos com maldade também, né? Que depois que eles entregar o remédio, nós não... Acabou. Não vamos entregar, não. O rapaz veio na moto, entregou o remédio, nem sequer pediu a receita. Foi embora. Tomou. E quando eu subi, eu estava em desespero. Quando eu subi, que eu vi ela, aqui, ela estava no sofá, aqui. Eu vi ela boa. Eu vi ela, olha, há minutos atrás, eu tinha feito essa oração, ela estava arrasada. E mais arrasada ficou eu ainda. Quando eu subi, eu olhava para ela assim, parece que tudo mudou. Não, ela está boa, está feliz, está alegre. Eu fiquei aqui nessa área, aqui que meu coração estava dando cambalhota. Como é as coisas de Deus? É a falta de fé que vai acontecer. Se você tem... Minha gente, você não está com Jesus, não está ali, não tem que temer nada. Mas, infelizmente, nós temos isso aí. Meus irmãos, amém. Eu estou tomando muito tempo, passa para outro aí. Maravilha, Marquinhos. Entendeu? É isso, a gente ter essa fé, acreditar, buscar. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Amém, Zé. Beleza. Alguém tem algum pedido de oração?
para o pastor orar. Dedé a gente já sabe. Opa, isso. Não está ao vivo hoje. Oi? Faltou só o Lúcio. Olha, está dando resultado, aos pouquinhos, entendeu? É com calma e é com fé, porque todo dia vamos tirando uma pedrinha e vamos vencer essa batalha. Nosso país não vai ser entregue ao comunismo. Não vai. Nós declaramos isso todos os dias e cremos que Deus está ouvindo, né? Então, Amém. Esse é o nosso papel. Só temos que orar. A Exato. obra quem vai fazer é o Senhor, né? Então, Exato. vamos orar. Mais alguém tem algum pedido? Além do Bruno que está aqui, glória a Deus, a Giane e Lúcio, nosso país. Mais alguém está com algum pedido aí? Eu, pastor. Pela dona Josefa, aquele casal de idoso, e o Marcelo. Então, uma recuperação muito boa, viu? Estão indo bem, pela graça de Deus. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Que bom. E que eles possam saber que Deus está ouvindo as orações, né, da igreja, dos irmãos. Então, deixa eles cientes disso, né? Pastor Carlinhos, tem uma irmãzinha da igreja aí, que uma irmã dela, morreu a irmã dela, hoje eu não sei se a irmã dela é evangélica, não sei, mas morreu a irmã dela, e claro, a família deve estar bem abalada. Ora por esta família, pastor Carlinhos. Sim, família que perdeu. Mais alguém? Então vamos orar, irmãos? Vamos apresentar essas causas no altar. Senhor, mais uma vez, nós te somos gratos por termos esta oportunidade de estarmos reunidos. Que bênção é poder ouvir testemunhos, que bênção é poder ouvir a tua palavra e compartilhar, ó Deus, esta palavra tão preciosa que jamais passará. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Então, ó Pai, aquilo que o Senhor revelou já tudo aquilo que vai acontecer. O Senhor conhece o fim desde o começo. Então, ó Deus, nós só temos que nos alimentarmos desta palavra, nos confortarmos com ela e buscarmos, Senhor, o consolo que vem do Senhor. Dá-nos forças para permanecermos fiéis nos teus caminhos e usa-nos, Senhor, cada um na sua área, cada um no seu campo de atuação, com ousadia, com poder, com autoridade, com fé, com confiança, para que o teu nome seja propagado. Esteja abençoando cada um que está aqui nesta noite, os seus familiares, os problemas que nós temos, que o Senhor já conhece. Nós depositamos no teu altar, Senhor, sabendo que o Senhor é Deus, que tem o tempo certo para todas as coisas. Cabe a nós colocarmos a nossa fé em ação e a confiança que vem do alto. Como diz lá em Hebreus, Senhor, chegamos ao trono da graça com fé, com confiança, para receber do Senhor graça e misericórdia, para sermos ajudados em tempo oportuno. Então, Senhor, nós colocamos a nossa fé em ação neste momento. Oramos pela nossa nação, o Brasil. Tu sabes o que está acontecendo, porque o Senhor sabe todas as coisas. E cabe a nós orarmos, Senhor. E o Senhor sabe, ó Deus, o que está acontecendo, o que as pessoas que tramam coisas malignas contra a nação estão projetando, estão maquinando, mas o Senhor pode neutralizar. Então, é no nome de Jesus que nós repreendemos toda a força diabólica, todo o principado, toda a potestade, toda a mentira, todo engano, toda a corrupção, toda a fraude, tudo aquilo que estão maquinando contra esta nação. E declaramos a tua palavra, que tudo aquilo que está encoberto um dia será revelado. Então nós profetizamos esta palavra no Brasil, que vai ser revelado, que vai ser descoberto, porque a mentira não pode prevalecer contra a verdade. Como diz a tua palavra, nada pode contra a verdade a não ser pela verdade. Então, Senhor, nós declaramos a liberdade deste país. Oramos também, Senhor, pelo Bruno, que está aqui conosco, fortalece a sua saúde, renova as suas forças, cura completamente. Tu és Deus de milagre, eu creio que o Senhor pode curá-lo, eu creio que o Senhor pode fazer este milagre para a glória do Senhor. Também a Giane, da mesma forma, Senhor, tu sabes das limitações dos dois, e nós clamamos por eles. Fortalece, sustenta, renova as forças, Pai. É o nosso clamor. O Lúcio, Senhor, tu sabes as lutas que ele tem enfrentado, clamamos por ele, pela sua família, que ele permaneça firme nos teus caminhos, Senhor. A Josefa, aquele casal de idosos que o Lorival pediu, Deus continue fortalecendo, Senhor, que eles possam também
buscar no Senhor a força que só o Senhor pode dar. E o Marcelo, que está se recuperando, ó Deus, põe as tuas mãos, tenha misericórdia do Marcelo, ó Deus, temos colocado a vida dele, porque cremos que o Senhor pode operar. A família, Senhor, que perdeu um ente querido, que o Dedé colocou, o Senhor, conforta os corações, através do teu Espírito Santo, Consolador, console esses corações, é o nosso clamor que te fazemos. Nesta hora do luto, nesta hora da separação tão difícil, somente o teu Espírito Santo pode trazer o conforto. É o nosso pedido. E cada um de nós, Senhor, dá-nos sabedoria para tomarmos as decisões durante esta semana, e em todas as circunstâncias, que o Senhor esteja conosco. É o nosso pedido e a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Amém, amém. Amém. Maravilha, Ricardo. Glória a Deus. Maravilha. Pastor Edson, Obrigado, irmãos. Marquinho, Osni, Paz, abençoado. Dorival. Para vocês, uma semana maravilhosa.